João, capítulo 3. Estou muito feliz hoje por pregar nesse texto. Esse é um dos textos chave da minha peregrinação até o momento da minha conversão. Mas é um texto de respeito. Deixa eu explicar para você. Tem texto que a gente quer pregar, mas você não vai simplesmente chegando assim, vai pregando e pronto. Entendeu? Tem que se aproximar devagar, com calma, né? E esperar o momento certo, né? E Deus tem me dirigido a esse texto com você nessa noite. João, capítulo 3, é um texto bem conhecido de todos. Se eu pedir para você citar o verso 16, você possivelmente citará de cor. Mas, por outro lado, se eu perguntar para quem Jesus falou esse versículo, já vai dar uma gaguejada. Ou, quem falou esse versículo? Agora eu já dei o spoiler, foi Jesus que falou, né? Qual o contexto? Por que Jesus falou isso? João capítulo 3, versículos 1 a 21, esse é o texto base da mensagem hoje. Mas eu vou começar lendo, não João capítulo 3, você vai voltar uma página, e nós vamos ler os últimos 3 versículos de João capítulo 2, versículos 23 a 25. Eu quero começar por aí, e aí a gente vai para o capítulo 3 na sequência. Leiamos a palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, veja, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu quero começar por aí. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que é um texto simples, porém um texto muito bem estruturado, muito bem escrito. João, dizem os estudiosos da língua grega, que é um dos livros que tem menos verbetes gregos. O vocabulário dele é simples. E ele escreve de forma simples, porém ele escreve de forma muito bem escrita, como a Bíblia toda, aliás, porque foram homens dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo. Mas os versículos em questão, e eu quis começar com eles, são surpreendentes e são imprescindíveis para que você consiga entender o capítulo 3 e o capítulo 4. A conversa de Jesus com Nicodemos e a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ah, você sabe, né? Deus seja louvado. Exatamente. E esses versículos aqui, eles funcionam como uma espécie de ponte. Eu vou tentar explicar. Você assiste séries? Eu assisto. Não vou contar qual agora. Se você quiser me pergunta depois. Mas eu assisto séries. E esses versículos, esses últimos 3 versículos, eles se parecem com aqueles 2 últimos minutos da série preferida que você assiste. Como que os capítulos de séries funcionam? Funcionam assim. Tem normalmente uma narrativa maior que está acontecendo durante toda a temporada, mas dentro de cada capítulo alguma coisa acontece, né? Nós temos uma espécie de um drama e a realização daquilo. Normalmente cada série é assim. E você vê a série, quando chega no final do capítulo, você fala assim, poxa, legal. Olha, aconteceu isso, isso e aquilo. E você pensa que vai acabar. Mas no último minuto do capítulo, normalmente, aparece uma cena que você não imaginava. E aquilo que você achou que tinha sido resolvido durante o capítulo, fica completamente aberto novamente. E aí acaba. Que raiva. Quem vê série sabe do que eu estou falando. É por causa desse último minuto que você não aguenta, tem que ver a outra. Aí tem que ver a outra. E quando você vê às 5 horas da manhã, você tem que trabalhar no outro dia, mas a série te prendeu por causa desse último minuto. Por que eu estou explicando isso? Porque normalmente você vai ver o próximo capítulo esperando saber o que vai se resolver do que ficou em aberto naquele minutinho da série anterior antes de terminar. Esse texto aqui, irmãos, ele é mais ou menos assim. Esses últimos 2 minutos da nossa série preferida não ficam lá por acaso. Claro que não. É para despertar sua curiosidade. É para fazer você entender, ou pelo menos te dar uma luz do que vai ser o próximo episódio. E é dessa forma também que está esses 3 versículos que João escreve aqui. O propósito de João é despertar a nossa atenção, é nos preparar para aquilo que vem a seguir. Por isso, nós temos os versículos 23 a 25. Agora, como é que ele nos prepara? Veja que ele nos prepara mostrando
um certo ceticismo de Jesus relacionado à fé das pessoas. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, porque o versículo 23 do capítulo 2 diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Para aí, não leia os próximos versículos. Você diria, aleluia! Não é isso que todos nós queremos, afinal, que pessoas creiam no nome do Senhor? Não é para isso que nós existimos, que nós evangelizamos, que nós pregamos, que nós damos bom testemunho, porque nós queremos que as pessoas creiam. Se eu chegasse aqui hoje e dissesse, olha, hoje eu fiz um trabalho evangelístico e muitos creram em Jesus, você diria, louvado seja Deus. Mas não é essa a reação de Jesus. O versículo 24 diz que muitos creram, mas o próprio Jesus não se confiava deles. Você entendeu aí o que está acontecendo? Em outras palavras, nós temos duas verdades evidentes. A primeira, Jesus sabe que a fé produzida pela natureza humana é insuficiente. Não é que as pessoas não creem em Deus. As pessoas creem, mas elas creem um tipo de fé que não é a fé aprovada por Deus, esperada por Deus, a fé que salva. Então, se você perguntar aí fora, você crê em Deus? Se você perguntar para 10 pessoas, 9 dirão, creio! Mas talvez uma ou duas ou nenhuma realmente são salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Apesar de dizerem que creem, a fé que é produzida por natureza humana é insuficiente. Por que as pessoas creram em Jesus? Por causa dos sinais que ele fazia. Enquanto tinha sinais, tinha fé. Quando os sinais acabavam, acabava a fé. Percebe? Uma segunda verdade é que Jesus conhece os corações humanos. Não é isso que diz o versículo 25? Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabe muito bem como nós somos, quem nós somos. Isso ficou claro em sua mente? Jesus conhece o coração humano, e Jesus sabe, não confia na fé de muitos daqueles que dizem crer. Muitos creram, mas Jesus não se confiava deles. Se você entendeu isso, agora você entende o capítulo 3. Porque ao capítulo 3 chega um homem para conversar com Jesus, pode virar sua página e ir para lá, e esse homem se chama Nicodemos. E essas duas verdades vão ficar claras na vida dele. Eu gostaria de ler esse texto com você e pedir que você me acompanhe, por favor. João capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha aí, certinho o que Nicodemos falou, né? Alguma mentira? Não, de forma nenhuma. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, versículo 9, a última fala de Nicodemos no texto: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, Jesus falando, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E eu vou ler o 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
clamamos a tua graça, Pai, para este momento. Há vários aqui entre nós hoje que chegaram para, dentre outras coisas, ouvir a tua voz. Na verdade, eu quero crer com meu coração otimista que todos os que aqui estão porque querem ouvir a tua voz. Nós queremos pedir que, através desse vaso de barro, o Senhor revele sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quero pontuar 4 verdades hoje sobre o novo nascimento. O versículo 7 diz: importa-vos nascer de novo. E esse é o tema da mensagem. Importa-vos nascer de novo. Jesus está dizendo isso a Nicodemos. E eu gostaria de trazer 3 verdades centrais sobre o novo nascimento e algumas aplicações no final. A primeira verdade que eu destaco está nos versículos 1 a 3. E o que eu quero destacar em primeiro lugar é que o novo nascimento é obrigatório. Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Palavras de Jesus. Agora perceba que está diante de Jesus um homem chamado Nicodemos. E Jesus está dizendo isso em resposta a uma declaração desse homem chamado Nicodemos. Afinal de contas, quem era Nicodemos? O versículo 1 nos traz algumas informações. A Bíblia diz que ele era um homem que era fariseu, e ele era também, segundo a palavra de Deus, um dos principais dos judeus. Quem era Nicodemos? Em primeiro lugar, Nicodemos tinha um bom nome. Nicodemos significa conquistador. Fala aí, dá para pôr o nome no seu menino de Nicodemos, ó. As irmãs aí, as mamães, conquistador. Já pensou? Com certeza não era um homem qualquer. Era um homem que possuía um bom nome. E um bom nome não só porque o seu nome significava conquistador, mas porque Nicodemos era um homem que tinha, sem dúvida, uma ótima reputação. Os estudiosos dizem que Nicodemos era um homem que era responsável pelo abastecimento de água na cidade de Jerusalém, na época das festas em que os judeus iam para lá. Nicodemos era alguém que era bem visto pelo povo, pela sociedade, era uma pessoa querida, era uma pessoa que trabalhava, era uma pessoa que servia em prol do seu povo. Nicodemos era alguém que tinha uma boa fama, era alguém que tinha um bom nome, era alguém que era admirado. Com certeza era alguém muito rico, pelo que tudo indica, era um homem de posses. Um conquistador, rico e de boa reputação. Claro que não é um homem qualquer. Além disso, queridos irmãos, Nicodemos era membro do Sinédrio. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus. E lá no capítulo 7 nós entendemos por quê. Porque ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um concílio que era composto de 70 homens. Alguns dizem que era 71 homens. Eu não vou brigar por causa de um homem só, né? Mas por causa de 70 ou 71 homens, eles tinham um grande concílio composto de escribas, fariseus, anciãos do povo e os sacerdotes. E esse concílio era responsável por julgar as causas relacionadas ao povo. Era uma espécie de governo. Eles ficaram submissos, sujeitos ao governo de Roma, desde que Roma finalmente assumiu o poder e estabeleceu o seu império. Por isso, inclusive, que Jesus foi crucificado pelos romanos, porque os judeus podiam tomar a decisão, mas o imperador, quando era a pena capital, precisava confirmar. Eles não tinham poder de eles mesmos executar ninguém, aplicar a pena capital. Fato é que Nicodemos era um homem membro do Sinédrio, um dos 70 homens mais importantes do país. O Sinédrio representa hoje como se fossem os nossos senadores, seriam aquelas pessoas daquela época. E Nicodemos, queridos irmãos, além de também ser um homem muito caridoso, era um homem que tinha uma boa religião. Nicodemos era fariseu. O que é fariseu? Hoje a gente tem fariseu como aquele que é hipócrita, aquele que fala, mas não vive, aquele que se julga superior aos demais e etc. Só que os fariseus, é importante destacar isso para você, começaram, por assim dizer, da forma correta. Fariseu significa literalmente separado. E eles se tornaram, constituíram esse grupo de pessoas, porque quando Alexandre o Grande, já ouviu falar desse cara, não? Alexandre o Grande, dizem que era pequenininho assim, com 32 anos morreu, no máximo porque vivia uma vida depravada de orgias. Mas antes disso foi um grande conquistador. Aluno
do próprio Aristóteles. E com certeza um homem muito capaz. E quando ele conquistou muitas coisas com o Império Greco-Macedônico, ele influenciou. Dizem que Alexandre, junto com o exército, levava professores. Sabia disso? E aí, nos lugares onde ele ia se estabelecendo, professores começavam a ensinar a cultura grega para as pessoas das civilizações. É por isso que a gente fala muitas palavras de origem grega até hoje, cá entre nós. E Alexandre era esse homem. E a cultura grega estava tomando conta, influenciando, e começou a influenciar os judeus. Mas aí um grupo falou, não, nós somos o povo de Deus, nós não podemos nos influenciar pela cultura helênica, que é a cultura grega, nós vamos nos separar de toda a influência que esse povo exerce sobre nós. E eles se separaram. A esse grupo que se separou, visando conservar as tradições judaicas, visando permanecer firmes, seguindo as leis e a tradição judaica e a lei de Deus, a esse grupo deu-se o nome de fariseus. Então os fariseus, eles eram tidos como aqueles responsáveis por conservar as características e a cultura judaica. Por aqueles que conservaram e manteram de pé levantado a bandeira da lei de Deus, que era a bandeira que deveria ser vista e seguida pelo povo hebreu. Então percebe que eles, nos tempos de Jesus, acabaram se corrompendo, por assim dizer. Mas ainda assim eles gozavam de bastante prestígio, de bastante respeito na sociedade, por causa da sua história. E Nicodemos está diante de Jesus, um fariseu, membro do Sinédrio, não era todo fariseu que era membro do Sinédrio, um fariseu, membro do Sinédrio, conquistador, caridoso, de ótima reputação, e ele chega diante de Jesus e diz, veja o versículo 2, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos chama Jesus de Rabi. Rabi era um título dado às pessoas que estudavam nas escolas sacras da época e se tornavam os principais mestres, professores do judaísmo. Existiam dois tipos de mestre, o Rabi e o didáscalos. O didáscalos, de onde vem nossa palavra didática, é um professor do povão. Rabi é o professor dos professores, é o mestre dos mestres, é o mais importante. E Nicodemos diz, Rabi, Nicodemos está reconhecendo Jesus como um grande mestre. Meus irmãos, você diria, isso é lindo. Então perceba, um grande homem de Deus, ou pelo menos tido como um homem de Deus, um homem caridoso, um homem membro da seita mais severa do judaísmo, um homem membro do Sinédrio, um homem de boa família, um homem com bom nome, com boa reputação, chega diante de Deus dizendo, o Senhor é mestre. Meus irmãos, se chega um homem desse para mim aqui na igreja, ele vira pastor aqui. É, com certeza, um excelente candidato. Mas lembra lá do capítulo 2? Jesus não se confiava deles. Lembra disso? Muitos creram, mas Jesus não se confiava deles. Jesus sabia o que é a natureza humana. Então a resposta de Jesus não foi, Nicodemos, eu me sinto honrado com esse título que você me confere. Autoridade dos judeus, membro do Sinédrio. Nicodemos, é magnífico ser elogiado por alguém de posição tão elevada. É isso que Jesus responde? O que ele responde? Ele responde, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Alguém de boa reputação, de boa fama, de prestígio, com boa doutrina, inclusive, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos irmãos, eu já lidei com algumas pessoas, e certa feita nós conhecemos uma família, e nós começamos a trabalhar com essa família. Essa família se dizia a família reformada. Você entende? A reforma é um corpo de doutrinas, né, tradicionais vindas da época da reforma protestante. E a família se dizia reformada. E eu sou reformado, no que diz respeito à soteriologia. E eles criam, e eles declaravam, inclusive, citações de grandes teólogos.
e eles falavam a respeito do fato de que não ficavam em outras igrejas, porque as outras igrejas, os pastores não pregavam nada, não ensinavam nada, e eles queriam teologia, e eles queriam substância, eles queriam alimento no prato. E eu pensei, esse homem vai ser diácono aqui em 2 meses. E nós começamos a acompanhá-los. Não demorou nada para descobrir que nem crentes eram. Acreditavam em tudo quanto é tipo de bobagem, no fim das contas. E queriam porque queriam que eu dissesse que a tia dessa senhora era salva, porque embora ela nunca tenha aceitado Jesus, ela foi uma senhora muito boa. Eu falei, olha, a senhora é muita coisa, mas não é reformada. Mas o que eu queria destacar é que uma excelente doutrina, excelentes declarações, bem vestidos, boa família, filhos criados, tinham tudo do bom e do melhor. Você diria, sem dúvida, são ótimos crentes. Mas Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, embora você tenha tudo isso, seu currículo não me impressiona, você precisa nascer de novo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que confia nas suas obras, para você que confia na sua religiosidade, para você que confia no seu talento. Eu fico muito feliz que você canta muito bem, que você toca muito bem. E a verdade é que no meio evangélico está cheio de gente que sabe cantar, que sabe tocar, que sabe orar, que sabe até pregar, que fala o evangeliquez. Você sabia que crente tem uma língua só dele, né? Quando eu me converti e fui para a igreja, as pessoas falavam as palavras e eu falava, como assim? O que é varão? Varão é uma vara comprida. E o povo falava, e aí, varão? E eu pensava, que coisa, né? Que tipo de língua eles falam? É um dialeto novo, né? Porque a gente tem a nossa própria linguagem. É assim, para falar a verdade. E muitos assumem esse tipo de linguagem. E muitos trocam a calça pela saia, trocam a camisa aberta pela gravata, e se tornam pessoas de reputação, boa inclusive. Mas a Bíblia diz, se você não nascer de novo, nada disso importa. Meu papel, portanto, em primeiro lugar hoje é alertar você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, linda que você é. Mas isso não te leva para o céu. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora perceba que isso foi um balde de água fria em Nicodemos. Pastor, como? Jesus, como não posso ver o reino de Deus? Que papo é esse de nascer de novo? Porque eu sou ótimo, eu sou fariseu, eu obedeço às leis. A Bíblia diz, irmãos, que os fariseus, eles tinham filactérios, são pequenas caixinhas com trechos da lei que ficavam na sua cabeça, ficavam em partes do seu corpo. Eles andavam com roupas pomposas, eles davam grandes ofertas, eles eram pessoas exemplares. Se alguém ia ser salvo na cabeça de Nicodemos, era ele. Mas Jesus diz, importa nascer de novo. Por quê? Porque o novo nascimento é obrigatório, você não negocia com Deus. Senhor, eu nunca nasci de novo, mas eu sou super legal. Eu tenho doutorado em vida cristã. Fiz seminário e tudo mais. Eu fui na igreja durante anos e anos. Mas a resposta nós já sabemos. Quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira verdade, portanto, sobre o novo nascimento é que ele é obrigatório e inegociável. A segunda verdade é que o novo nascimento, veja bem o que eu vou dizer, é sobrenatural. Não é coisa de homens, não é coisa humana, é obra de Deus. Nicodemos acreditava que a lei era suficiente para salvar, que a justificação vinha mediante a obediência da lei. E Nicodemos, como eu disse, era um fariseu. Nicodemos estava garantido, mas Jesus joga um balde de água fria nesse homem. E no versículo 4, Nicodemos faz a seguinte pergunta: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Você já viu isso acontecer? Eu nunca. E Nicodemos também não. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como isso acontece? Como pode ser isso? E Jesus responde um ponto crucial nesses versículos. O homem precisa de transformação espiritual. O homem precisa de regeneração produzida pelo Espírito Santo. Não é você que faz, é Deus que faz, em você e em mim.
Então, eu quero destacar algumas figuras que o Senhor Jesus usa. O versículo 5 fala: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus começa a explicar o que o novo nascimento é. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Algumas pessoas entenderam por causa desse versículo que você tem que ser batizado para ser salvo. Porque a Bíblia diz nascer da água. Então é o batismo resolvido. Se eu me batizar, estou garantido. Só que não. Então, deixe-me explicar um pouquinho. Isso aqui não pode ser o batismo. Se for o batismo, Jesus mentiu, por exemplo, para o ladrão da cruz. Lembra que o ladrão da cruz do lado de Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? O que Jesus respondeu para ele? Assim que você for batizado, estarás comigo no paraíso. Mergulharam o ladrão, com cruz e tudo, no rio, e tiraram de lá, e aí sim ele poderia entrar no paraíso. Não foi isso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não passou pelo batismo das águas, porque não é o batismo das águas que salva. Na verdade, Jesus está citando Ezequiel capítulo 36. E os versículos 25 a 27 falam que Deus mandaria o seu Espírito, e o seu Espírito purificaria o povo de Deus com água, se referindo à purificação interior. O texto de Ezequiel, então, nos mostra que água é um símbolo para purificação, para aquilo que nos purifica das imundícias e dos ídolos. Agora, segundo Efésios 5, 26, o Espírito Santo nos lava pela lavagem de água que é a palavra. Segundo Tito, capítulo 3, versículo 5, o Espírito Santo nos lava e nos regenera. A água é a palavra de Deus. O novo nascimento, portanto, é a junção de duas sementes. A palavra de Deus é ouvida e o Espírito Santo vivifica essa palavra no coração do pecador. O que acontece para que uma pessoa nasça de novo é que ela ouve a palavra. E a princípio ela não gostava da palavra. E muitas vezes ela não gosta de ouvir a palavra. É possível que alguns de vocês estão doidos para eu acabar de pregar, porque não tem prazer na palavra. Mas aquelas pessoas que nasceram de novo, quando elas ouviram a palavra, o Espírito Santo agiu. O Espírito Santo tirou as escamas dos seus olhos. O Espírito Santo deu discernimento espiritual. E aquela palavra que antes era ofensiva e chata, agora fez sentido no coração do pecador. E de repente ele que antes estava ouvindo aquilo e queria que o pastor acabasse de pregar, agora está feliz em ouvir. Eu me lembro de uma pessoa que se converteu e ele falava para mim assim, cara, tudo que o pastor pregou parece que foi para mim. Mas tinha mais 200 pessoas no salão, o que houve? O Espírito Santo agiu. E a palavra de Deus, que antes era tão chata, agora é prazerosa. E você que está doido para ir embora, é possível que você nunca nasceu de novo. Porque quem nasceu ama a palavra. A palavra é a semente da qual finalmente a vida é gerada pelo Espírito Santo. Então, a água e o Espírito é a palavra e o Espírito. Você entendeu? Está claro isso aqui? Batismo salva alguém? Muito bem. Que orgulho. Vamos continuar. O versículo 8 traz uma outra expressão interessante. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que esse versículo quer dizer, afinal de contas? O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem e você não sabe para onde ele vai. Esse versículo é tão importante, mas tão importante, que é por causa dele que a nossa antiga presidente Dilma Rousseff entendeu que não dava para estocar vento. Porque ele sopra onde quer. Você não sabe onde ele vem, para onde ele vai, como é que você estoca? Entendeu? Não resisti, tá? Perdão, Senhor. Esse versículo quer dizer que, assim como o vento é a ação do Espírito Santo na salvação e na regeneração de pessoas, você não controla isso. O que eu gostaria de deixar claro é que não acontece da mesma forma com todos. Você sabe que venta,
Mas você não controla a sua direção, sua força, seu começo ou seu final. E o nascido do Espírito é assim, não há um mecanismo uniforme. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo salva de maneiras que nós não entendemos, só Ele. Mas quando Ele salva, a gente sabe que Ele salva. Porque a gente não sabe os mistérios dEle, mas a gente sabe quando é Ele que está trabalhando. É isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar aqui. Então, o que eu queria destacar para você e deixar que você entenda claramente é que você não é salvo porque levantou a mão. Você não é salvo porque ficou em pé. Você não é salvo porque chorou. Você não é salvo porque repetiu a oraçãozinha do pecador. Você não é salvo por nada dessas coisas. Você é salvo porque o Espírito Santo te lavou mediante o evangelho que você ouviu. Uma vez eu estava fazendo evangelismo e eu estava na casa de uma família, e uma senhora chegou lá, e para falar a verdade, parece que ela não estava muito afim de ouvir aquilo que eu estava falando, e eu era seminarista de primeiro ano, estava falando algumas coisas lá que eu acho que hoje era tudo besteira, mas na época era o que eu sabia, então eu estava falando lá do meu jeitinho mesmo, e essa senhora estava lá de fora, assim, do lado de fora da porta, a gente dentro da sala. E eu pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas. De repente, aquela mulher lá de fora, ela começou a tremer. E ela falava assim, para de falar isso. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, está possessa. Foi o que eu pensei logo, né? Ela, para de falar isso, para. E eu pensei, Senhor, me ajuda que eu vou ter que expulsar, né? Estou aqui mesmo. Mas não era isso, na verdade ela entrou para dentro e ela falava assim, para de falar agora porque eu já entendi, eu estou arrependida, eu creio. Ei, eu creio, por favor, o que eu faço? Porque eu creio nisso. E nós oramos com ela lá e era evidente, o Espírito Santo salvou aquela mulher. Mas eu não estava nem falando para ela. Você entende o que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo faz coisas de maneira que nós não imaginamos. Ele age de formas misteriosas. Ele é soberano. Ele faz o que quer como quer. Algumas pessoas vão se converter tendo um dia de vida apenas. Outras se convertem sendo crianças, e eu acredito na conversão de crianças, sim. Outros se convertem por causa de sofrimentos. Outros se convertem nas melhores fases da vida. O fato é que o Espírito Santo trabalha de formas que nós não conseguimos controlar. Por isso que Deus diz, não por força, nem por violência, pelo meu Espírito. Ei, clame a Deus pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a falar, inclusive, do Espírito Santo. Irmãos, nós não somos pentecostais. Nós aqui não somos pentecostais. Eu acho que nós somos o contrário do pentecostalismo. É a gente. Só que os pentecostais erraram na sua doutrina do Espírito Santo. E nós, porque não queremos nos parecer com eles, não falamos do Espírito Santo mais. Nós estamos errados da mesma forma. O Espírito Santo age. E eu estou crendo que Ele está agindo agora no nosso meio. Declare sua falência completa. Jogue no chão suas ferramentas humanas e espere pelo mover do Senhor. Porque Ele age da forma que Ele quer. Terceiro, o novo nascimento, versículos 9 a 15, é o verdadeiro começo. O versículo 9 é a última fala de Nicodemos no texto. Ele demonstra que ele está totalmente alheio ao que Jesus está falando. Ele não está entendendo nada, ele está perdidinho, igual amendoim rodando em boca de banguelo. Ele está assim, sem rumo. Depois de tudo aquilo que ele ouviu. Mesmo sendo mestre, ele não pode entender nada. E isso nos revela algumas coisas sobre o novo nascimento também. Você gostou, né? Você gosta, né? Primeiro, o novo nascimento possibilita nosso discernimento espiritual. Nicodemos era mestre, mas não podia entender coisas espirituais. E Jesus o repreende por isso. Ele, aliás, mesmo sendo mestre, não entendia sequer as ilustrações físicas que Jesus estava tentando lhe dar. Jesus diz, você sendo mestre não compreende coisas terrenas, como eu vos falarei das coisas espirituais? Jesus está dizendo para Nicodemos, porque Nicodemos não tinha discernimento espiritual, porque só pode entender coisas espirituais quem nasceu de novo. Além disso, o novo nascimento é o que nos possibilita olhar na direção certa. Os versículos 13 a 15, Jesus usa a figura daquela serpente de bronze, lá de Números 21. Em Números 21, os homens murmuravam contra Deus. Eles falaram assim, a nossa alma tem fastio desse pão vil.
Deus nos tirou lá do Egito para fazer a gente morrer nesse deserto aqui. E a palavra de Deus diz que Deus ficou irado. E Deus enviou serpentes. E as serpentes eram venenosas. E elas picavam os homens e os homens morriam picados pela serpente. Até que os homens clamam a Deus arrependidos. Claro, depois que viu alguns morrendo, né? Aí se arrepende mesmo. Isso não é arrependimento, é remorso. É bem diferente uma coisa da outra. E aí isso aconteceu. E porque isso aconteceu, o Senhor mandou que uma serpente de bronze fosse levantada no deserto. Se um homem era picado e olhava para a serpente, ele era liberto da morte. Jesus diz, da mesma forma, libertos da morte serão aqueles que olharem para mim quando eu for levantado. Jesus está falando da cruz. E todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Mas poucos olham para a cruz esperando dela o que ela realmente oferece, a salvação dos pecados. Para a maioria das pessoas, Jesus é um homem, um bom homem, um grande mestre, um filósofo, um sábio incrível, que morreu porque as pessoas não compreendiam a sua filosofia, que era tão elevada. Você não sabe de nada, seu inocente. Porque Jesus morreu na cruz para cumprir o propósito de Deus, para que você e eu, ao olharmos para lá, fôssemos salvos. E o novo nascimento nos capacita a olhar para a cruz com a fé necessária para salvar. Nos é necessário nascer de novo, porque estamos na mesma condição daqueles homens lá de Números, sendo afligidos diariamente pelos ardis do diabo, atacados pelo pecado, presos a correntes invisíveis e enganosas. Você está preso no pecado e você acha que, na verdade, você é dono da sua própria vida. Você é escravo. Você é escravo. E essas correntes estão te levando para a morte eterna. E só o novo nascimento te garante o escape. Porque pelo novo nascimento, você consegue olhar para a obra da cruz e se maravilhar nela. Mas é só assim. Senão Jesus vai ser sempre só um homem legal, que viveu e morreu. Finalmente, o novo nascimento, além de ser obrigatório, além de ser o verdadeiro começo da fé, além de ser sobrenatural, o novo nascimento é evidente. E os versículos 16 a 21 nos mostram isso, e é com eles que nós vamos terminar. Embora eu não tenha lido esse texto, vou pontuar apenas algumas partes. Fica com sua Bíblia aí para você acompanhar. Nesse encontro de Nicodemos com Jesus, nós podemos notar algumas evidências de que, embora Nicodemos tivesse um bom currículo, Nicodemos precisava nascer de novo mesmo. Primeiro, Nicodemos foi se encontrar com Jesus que horas? Por quê? Algumas pessoas dizem que essa palavrinha está aí só porque está mesmo, eu não acredito. Porque João não costuma ficar falando a hora do dia em que as coisas aconteciam. De tarde, 3 horas, Jesus multiplicou os pães e peixes. 2 horas da tarde, Jesus entrou para purificar o templo. Mas aqui João destaca que Nicodemos foi de noite. E João está pontuando isso porque as pessoas não se encontravam à noite. Hoje a gente vai marcar de sair, a gente marca logo à noite, né? Mas não era assim naquele tempo, naquela cultura. Na verdade, hábitos noturnos não eram comuns. As pessoas comiam e se recolhiam à noite, mas Nicodemos foi a Jesus nesse horário. Por quê? Porque não queria ser reconhecido e não queria ser identificado com Jesus. Ele até entendia que Jesus era um mestre que fazia coisas vindas da parte de Deus, mas ele não cria de forma suficiente para assumir o seu compromisso com o Senhor. Assim é a maioria das pessoas hoje em dia. Senhor, eu creio, mas eu não quero que ninguém saiba. Senhor, eu creio, mas eu vou segui-lo só de longe. Senhor, eu creio, desde que não mude em nada a minha vida. Ei, você quer seguir Jesus e não quer que sua vida mude? Você não quer seguir Jesus, me desculpe. Senhor, eu creio, mas eu não quero compromisso, hein? Acredito no Senhor, tal, mas... Senhor, eu creio, mas quando precisar eu te ligo. Muitos de vocês pensam exatamente assim. Importa-vos nascer de novo. Porque quem quer servir a Jesus está disposto a pagar o preço. Segundo detalhe importante sobre Nicodemos é que Nicodemos fez Jesus um igual. Eu quero dizer para você o seguinte, Nicodemos chama Jesus de mestre, mas segundo Mateus 23, ele também se considerava um mestre.
O que Nicodemos está dizendo é assim: Jesus, eu reconheço que o Senhor é um mestre igual eu. E é interessante que aparece duas palavras mestre, né? Eu já disse, rabi e didáscalos. Nicodemos chama Jesus de rabi, mas Jesus, quando fala, tu és mestre em Israel, usa a palavra didáscalos. Jesus está dizendo, você é mestre, mas não igual eu. Então entenda um detalhe muito importante aqui. O novo nascido reconhece a grandeza de Cristo. O novo nascido contempla a supremacia de Cristo. O novo nascido olha para Jesus e fica impressionado e maravilhado com a sua grandeza. O novo nascido, diante da presença de Jesus, não pula, não fica dando gargalhadas, não chama Jesus de você. Não chama Jesus de você perto de mim. O novo nascido, diante da presença gloriosa de Jesus, cai de joelhos. O novo nascido, diante da presença de Jesus, cai de joelhos por causa da grandeza e da glória desse Senhor que nós temos. Esse é o novo nascido. Para quem não nasceu de novo, Jesus é só mais um. Mas Jesus não é assim para mim. Terceiro, Nicodemos não conseguia discernir coisas espirituais. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente, o Evangelho, meus queridos irmãos, é importante que você entenda, vai mudar a sua forma de entender as coisas. Você não pode ficar com a mesma cabeça depois que creu em Jesus. Não é possível. Não é possível que você diga que creu em Jesus, mas você pensa, você lê o mundo e a vida da forma como o mundo lê. Da forma como Foucault propôs. Da forma como a Judith Butler propôs. Da forma como as feministas propõem. Da forma como os partidos políticos propõem. Você não está escravo mais dessas ideologias. Agora você lê o mundo de forma espiritual. Agora você lê o mundo da forma como Deus lê o mundo. Quem não é novo nascido, até vem na igreja, todo domingo. Mas, na verdade, a cabeça dele não é formada pela Bíblia. É formada pelos conceitos humanos das filosofias aí de fora. Deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho vai desconstruir sua forma de pensar. O crente não fica com a mesma cabeça de antes. Não pode ficar. E é isso que Jesus está fazendo com Nicodemos. Eu quero pontuar algumas verdades rápidas para concluir, dos versículos 16 a 21, como eu mencionei, e como a cabeça de Nicodemos está sendo completamente virada do avesso a partir desse encontro com Jesus. E eu quero começar com o versículo 16. E o versículo 16 é bem conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Nicodemos era um fariseu. Quem era salvo para os fariseus? Quem obedecia à lei. Quem mais era salvo para os fariseus? Os judeus. Quem mais? Mais ninguém. E aí Jesus diz, Deus amou quem? O mundo. O que Jesus está fazendo com Nicodemos? Mudando a forma de Nicodemos pensar. Nicodemos, você se acha melhor do que os demais povos, as demais nações. Mas vocês são iguaizinhos diante de Deus. Tanto você como eles precisam nascer de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uma outra verdade é que Nicodemos acreditava que a obediência dele o salvaria. Mas a Bíblia diz, todo o que nele crê. Não é obediência. A princípio. É a fé. Para você ser salvo, você não tem que obedecer às regras da igreja, nem tem que subir as escadarias de joelho, e coisas dessa natureza. Você tem que crer em Jesus como seu Salvador. É assim que acontece. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui. Além disso, queridos irmãos, nós podemos ver que o regenerado crê. O regenerado também ama a luz e não as trevas. O versículo 19 e 20 diz, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, mas quem pratica a verdade, aproxima-se da luz.
Então perceba que o regenerado ama a luz. Aquele que nasceu de novo não faz as coisas de Deus porque é obrigado a fazer. É porque ele ama as coisas de Deus. Eu não vim para o culto hoje porque eu tinha que vir. Se bem que eu tinha que vir, né? Tinha que pregar. Mas eu não vim porque eu tinha que vir. Eu vim cultuar, meu Deus, eu amo isso. Eu fico doente, irmão, se eu não vem para o culto no domingo. De verdade. Mas para alguns é um peso. O irmão Carlos leu hoje, 1 João capítulo 5, a Bíblia diz que para aqueles que nasceram de Deus, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Porque é assim. Então, ei, você tem dificuldade? É possível que você não nasceu de novo. E é por isso que você está sofrendo tanto. Por último, o regenerado tem a vida visivelmente transformada, porque a Bíblia diz no versículo 21 que ele faz com que as obras dele sejam manifestas, e elas são manifestas porque são feitas em Deus. As suas obras são vistas e glorificam a Deus. A diferença, irmãos, não é só as boas obras. Muita gente aí fora faz boas obras. O que difere você de um espírita, por exemplo? Eles fazem muitas boas obras. O que difere as obras é que as obras do regenerado glorificam a Deus. Lembra que Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você é bom, faz boas obras, dê glória a Deus. Se você nasceu de novo, é assim. Os outros relatos sobre Nicodemos, eu estou concluindo, me levam a pensar que ele nasceu de novo após essa conversa. Sabe por quê? Porque ele aparece lá em João 7,50, defendendo Jesus diante do Sinédrio. Antes ele não queria que ninguém soubesse que ele foi falar com Jesus. Agora ele está defendendo Jesus. Além disso, ele aparece pedindo o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia, depois que Jesus é crucificado. Está lá em João capítulo 19, se eu não me engano, versículo 50 também. Agora perceba um detalhe importante, é um fariseu pedindo o corpo de um crucificado. Alguém que era tido por maldito pelas pessoas, porque a lei dizia assim, e o fariseu passou por cima da lei, passou por cima da sua reputação, e foi atrás do corpo do seu Senhor. Isso não pode ter sido por acaso. Ele assumiu o compromisso, ele aborreceu as trevas, ele se fez menor do que Jesus, ele entendeu as coisas espirituais, ele olhou para a cruz com fé. Ele nasceu de novo. A minha pergunta é, você nasceu? Você já nasceu de novo? Eu já. E se você não fez isso ainda, eu gostaria de convidá-lo a olhar para a cruz com fé hoje. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para orarmos e encerrarmos esse momento. Enquanto você fica com a sua fronte curvada, enquanto você fica em espírito de oração, eu quero te convidar a fazer isso, por favor, de verdade. Enquanto você fica pensando naquilo que acabou de ouvir, com base nesse texto de João, eu quero fazer um desafio para você que está aqui hoje. Você que veio nos visitar, você que nos visita já em algumas outras oportunidades, mas ainda não entendeu a necessidade do novo nascimento, a obra de Deus mesmo na sua vida. Eu quero convidar você a declarar a sua própria falência espiritual, a abandonar os seus recursos humanos, abandonar a sua própria força, o seu próprio jeito de fazer as coisas, os seus próprios conceitos que te levam a achar que de alguma forma Deus irá aceitar você. Ele não irá, a não ser que você abandone as suas obras e clame pelo mover do Espírito em sua vida, e olhe para a cruz de Jesus, e clame por salvação completa, e confesse os seus pecados e a sua morte espiritual, e peça que o Salvador venha te resgatar. Faça isso, para que você possa ver o reino de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta noite, por este culto, pela Tua palavra. Eu clamo ao Senhor pelo agir do Teu Espírito em nós. Porque mesmo já tendo nascido de novo e sendo um crente no Senhor, sou tendente a, durante a vida, abandonar a dependência do Senhor para agir com minhas próprias forças.
Abandonar o plano do Senhor para adotar meus próprios planos. Deixar, ó Deus, de seguir o que a tua palavra diz, para seguir o meu coração que é enganoso. Hoje, junto com os meus irmãos, eu quero lembrar no meu coração e no coração deles o fato de que é o Senhor quem trabalha por aqueles que em ti esperam. Nós te agradecemos por isso. Pedimos que abençoe a todos nós, faça uma obra no coração de todos nós e nos despeça em paz. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.